Cumprimento a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Aleluia. Que a presença do Senhor venha a ser verdadeiramente real na nossa vida. Ah, Jesus. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2. Aleluia. 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 2 Coríntios, capítulo de número 2. E versículos de número 14 e 15, nós estaremos fazendo leitura nessa noite. Quantos estão sedentos aqui nesse lugar hoje? Quantos têm sede pela presença do Senhor? Fale para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: o rio está fluindo aqui. Diga para ele: aumente sua expectativa em Deus nessa noite. Aumente a sua expectativa em Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 14, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Versículo 15: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Espírito Santo, tome esse ambiente, Jesus. Tome esse lugar e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Opera aquilo que somente o Espírito pode operar nessa casa. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Opera teus sinais em nosso meio nessa noite. Fala conosco, Senhor, uma vez mais. Atenta os nossos ouvidos para a Tua palavra. Pai, nós levamos cativos diante de Ti todo pensamento, Senhor Jesus, toda incerteza, toda preocupação. E nós entregamos diante de Ti para que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Tome seu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Exaltando o nome dEle. Que privilégio estarmos na casa de Deus cultuando. Que privilégio estarmos em comunhão. Que privilégio podemos cumprimentar um ao outro e entendemos esse mover, esse ambiente, a importância de estarmos aqui, a importância do culto, a importância da adoração, a importância da comunhão. A Bíblia diz que é a partir da comunhão que o Senhor ordena a bênção dele sobre a mim e sobre a sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que você está sendo abençoado nesse exato momento por causa da comunhão nessa noite. Irmãos, o texto que nós lemos é uma carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo. E nós precisamos entender que quando Paulo escreve essa carta, ele havia passado por um momento extremamente difícil. No capítulo de número 1, versículo 8, Paulo diz que ele sofreu muito, passou por um momento muito complicado, sofreu intensamente na Ásia. E ele passou por momentos de muita complicação, de muita resistência, de situações onde ele sofreu na prisão, onde ele sofreu com a perseguição, onde ele sofreu ali sendo machucado, sendo torturado. Só que uma coisa me chama a atenção é que, apesar de todas essas coisas, Paulo faz uma afirmação estarrecedora. Paulo nos afirma algo grandioso e poderoso, que apesar de todas as coisas, Paulo ainda levanta a sua voz ao escrever essa carta e ele diz: graças a Deus. Se nós observarmos em todas as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver um homem extremamente grato.
independente das circunstâncias que ele passava, ele era um homem que sempre estava dizendo graças a Deus, e graças a Deus, e graças a Deus. Era preso, mas ele era grato. Sofria perseguição, mas era grato. Sofria situações indescritíveis que um corpo poderia até mesmo padecer. Muitas vezes ele falou que quase morreu em algumas situações em que foi aprisionado, mas em tudo isso ele sempre foi grato. E a primeira coisa que o Senhor quer nos chamar nessa noite é para nos levantarmos em gratidão. Para nos levantarmos não como mais alguém que vai murmurar ou questionar o Senhor, mas sermos gratos, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Paulo entendia isso e ele sabia que tudo cooperava para a propagação do Evangelho. E a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando Paulo ele vai afirmar que Cristo nos faz triunfar, diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Quando Paulo diz que Cristo sempre nos faz triunfar, o tremendo desse texto é que, na sua originalidade, era como se Paulo não era um triunfo, aliás, não era um triunfo de homem. Não tinha a ver com um triunfo manifestado pelo poder, ou pela atitude, ou por aquilo que o homem poderia fazer com a sua própria mão. Quando Paulo se refere a esse triunfo, ele está falando de um triunfo de Cristo sobre o homem. No texto original era como se Paulo estivesse dizendo: e graças a Deus que Cristo sempre triunfa sobre nós. Paulo estava dizendo: e graças a Deus que Cristo sempre vence sobre nós. E graças a Deus que Cristo sempre é vitorioso sobre as nossas vidas. Apesar de todas as coisas, Paulo poderia estar oscilando em muitas questões, se questionando em muitas situações, mas ele entendia que em todos os momentos Cristo vencia sobre ele. E quando nós entendemos que Cristo vence sobre nós, quando Cristo tem vitória sobre as nossas vidas, nós entendemos que as nossas preocupações não são mais necessárias. As nossas vontades a gente deixa de lado, os questionamentos são abandonados, porque agora Cristo venceu sobre a nossa carne, Cristo venceu sobre a nossa mente, Cristo venceu sobre a nossa vontade. E quando Cristo vence sobre nós, nós somos mais do que vencedores. Por isso Cristo precisa vencer sobre a nossa vontade. Por isso Cristo precisa vencer sobre as nossas vidas. Irmãos, o cheiro do conhecimento a qual Paulo se refere é manifestado quando nós mortificamos a nossa carne e damos lugar ao Espírito Santo. Então esse cheiro começa a se manifestar em nossas vidas. E para que esse cheiro venha exalar, é necessário que aconteça alguns processos sobre nós. Para que esse cheiro venha fluir sobre a nossa vida, é necessário que aconteçam algumas coisas sobre nós. É necessário que aconteça o processo do arrependimento sobre o coração e sobre a mente do homem. É necessário que ocorra uma metanoia. E para isso nós olhamos para Paulo, alguém que antes dele fazer essas declarações, antes de ser um missionário, ele foi moído, foi esmagado, foi confrontado até que Cristo fosse formado inteiramente nele. Para nós termos uma ideia, Paulo era alguém que tinha um conhecimento muito abrangente. Ele aprendeu aos pés de um homem perito na lei de Moisés. Aprendeu aos pés de um homem que era especialista, um dos maiores judeus, os rabinos judeus na época. Então ele tinha um entendimento muito grande acerca das coisas de Deus, Ele tinha um entendimento, uma percepção muito alargada acerca daquilo que Deus era. Paulo era alguém que, segundo a sua ótica, segundo o seu entendimento, conhecia muitas coisas sobre Deus, entendia muito sobre Deus. Para nós termos uma noção, naquela época ou até hoje, a cultura judaica, diante dessa cultura, os judeus, eles temem olhar para o céu, porque eles têm um certo respeito nessa questão.
Então pense comigo, imagine esse homem que tinha toda essa reverência, todo esse respeito, todo esse cuidado com a palavra de Deus, com Deus, era zeloso. Só que a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele é surpreendido. Algo acontece com esse homem. Um homem que entendia muito, sabia muito, conhecia muito sobre Deus. Lia muito sobre Deus, defendia Deus com sua própria vida. Perseguia, matava. Só que nesse caminho, nesse percurso, no caminho de Damasco, ele escuta uma voz direcionada do céu sobre a vida dele. E pasmem, ele não reconhece essa voz. Um homem que sabia muito sobre Deus, agora escuta esse Deus falando com ele. E a única coisa que Paulo consegue expressar é: quem és tu? Ele não sabia quem era. O Deus a qual ele trabalhava arduamente, defendendo com a sua própria vida, fala com ele, chamando ele de Saulo, Saulo. E ele diz: quem és tu? Eu não reconheço a tua voz. Eu não sei quem está falando comigo. E isso é um perigo muito grande. Pode ser que estejamos como Paulo, fazendo tudo em nome de Deus, mas no momento em que a voz dele é direcionada a nós, no momento em que o Senhor fala conosco, nós não somos capazes de ouvirmos, não somos capazes de entendermos, não somos capazes de termos a sensibilidade de entender que aquele Deus a qual nós dedicamos, ou dizemos que dedicamos a nossa vida, está falando conosco, e os nossos ouvidos não estão sensíveis para ouvi-lo. Pode ser que estejamos também como Marta, que estava ali trabalhando, servindo, cooperando, mas sem estar intimamente, devidamente com o Senhor. Isso é um grande perigo, em nos movermos para Deus, mas sem intimidade com Deus. Em estarmos trabalhando arduamente, mas sem sermos íntimos com o Senhor. A grande verdade é que nós falamos muito sobre Deus. Irmãos, hoje a nossa geração é a geração que mais tem acesso a livros, a PDFs, a estudos, é isso e mais aquilo, mas ainda assim continuamos sendo. Nós vamos olhar para a história, homens que proporcionaram grandíssimos avivamentos, e eles não tinham as condições que nós temos hoje, mas mesmo assim se encheram da presença de Deus e mudaram cidades, estados e nações inteiras. Então nós estamos falando muito bem sobre Deus, nós falamos bonito, hoje tem curso, a gente aprender a se comportar num púlpito e num altar, mas nós não temos intimidade com o Senhor. Nós aprendemos algo que possa aparentar bem, e nós sabemos nos mover nisso, mas que falta é uma vida íntima com o Senhor, uma vida plena, uma conversa. Hoje é uma luta gravíssima alguém conseguir se posicionar, ou a grande maioria. E quando eu falo maioria, eu falo de um nível da nossa abração brasileira que, segundo as estatísticas, 70%, 80% se diz cristã. E todos têm uma deficiência muito grande. Que deficiência é essa? Oração. Então nós falamos sobre Deus. Nós nos vestimos como alguém que adora a Deus. Nós colocamos a nossa capa, a nossa máscara. Mas nós não somos íntimos. Porque se fôssemos íntimos, o Senhor falaria e nós ouviríamos e atenderíamos. Se fôssemos íntimos, a nossa cidade, a nossa nação teria outra cara. Se fôssemos íntimos, o nosso estado não seria conhecido como o estado onde existe mais ocultismo da Federação Brasileira. Se fôssemos íntimos, o nosso estado não seria conhecido como o estado onde os pais mais matam os filhos, porque são impacientes. Precisamos conhecer ao Senhor. O Senhor está nos alertando hoje para pararmos de terceirizar aquilo que precisa ser prioridade em nossa vida, que é a intimidade com Deus.
Então eu não posso trabalhar para o Senhor? Pode, deve, mas além disso é necessário haver intimidade. A verdade é que nós abandonamos o nosso quarto de oração há muito tempo. E ainda continuamos fingindo como se estivesse tudo bem. Então nós sabemos cumprimentar com as palavrinhas mágicas. Nós sabemos alguns versículos de cor. E aí para nós, na nossa concepção, esse nível de santidade que nós atingimos está ótimo. Só que se nós olharmos para a nossa sociedade, para a situação caótica que está à nossa volta, nós vamos ver que não está ótimo. Nós precisamos nos levantar em intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos levantar em busca. Nós precisamos nos levantar como alguém que vai orar até que o Senhor mude, até que o Senhor faça alguma coisa. E enquanto o Senhor não fizer, nós vamos continuar orando até que o céu desça, até que a terra estremeça, até que minha família aceite ao Senhor, até que a minha cidade seja transformada, até que os números de suicídio despenquem, até que os números de depressão despenquem, até que o Senhor faça algo. Nós não podemos continuar agindo como se estivesse tudo bem, porque não está. Não está nada bem. E se nós não nos posicionarmos, vai ficar pior, irmãos. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos ser íntimos dEle. Precisamos ter experiência no quarto. Precisamos ter testemunhos para os nossos filhos. Precisamos ter testemunhos para os nossos vizinhos. Não de que o Senhor nos alcançou um carro novo ou uma casa nova, mas de que a presença é real na nossa vida. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. A Bíblia diz que numa visão, Isaías começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi assentado o Senhor. E a sua glória enchia o templo. E no versículo de número 5 e 6 em diante, a gente vai perceber que após essa visão que Isaías teve, a única coisa que o profeta consegue dizer é: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E a partir desse momento a Bíblia diz que um anjo tira do altar uma brasa viva e toca nos lábios do profeta, e ali começa um processo de purificação. A primeira coisa que eu entendo é que quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, nós somos tão sacudidos profundamente, nós somos tão impactados profundamente, que a única coisa que sai dos nossos lábios é: ai de mim. Eu não conheci ninguém e continuo não conhecendo alguém que teve um encontro com o Senhor e continuou arrogante, continuou orgulhoso. Mas aquele que conhece ao Senhor, reconhece o seu pecado e consequentemente começa a ser purificado. A brasa viva que foi tirada do altar através desse anjo aponta para a pessoa do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer acontecer esse processo de purificação em nossas vidas. Só que parece que a única coisa que a gente não quer é que o Espírito Santo nos toque. Está tão bom do jeitinho que está. É que se mexer em algumas áreas aqui, eu vou ter que parar com algumas situações também. Só que nós precisamos de um toque do Espírito. Esse toque, irmãos, não era de fogo estranho que tocou no profeta, mas era o puro e verdadeiro fogo do Senhor, que toca e leva o homem a um outro nível de conhecimento. Nós não estamos falando de um autoconhecimento. Não é olhe para o seu interior, não, olhe para Cristo. Quando você olhar para o Senhor, quando você conhecer o Senhor, você vai saber exatamente quem você é. E aí quando a gente sabe quem a gente não fica falando: eu sou o bonzão, eu sou o cara, é comigo mesmo. Não, a gente fala: ai de mim, eu estou perdido. Mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança.
É a misericórdia, o Espírito Santo que nos purifica. A Bíblia diz, irmãos, que após aquele encontro que Paulo teve no caminho de Damasco, ele fica sem ver. Ele abre os olhos, mas não enxerga nada. Por quê? Porque um homem que não tem intimidade com o Senhor, mesmo que esteja de olhos abertos, não consegue ver nada. Mesmo que tenha uma visão muito boa, não consegue ver nada. Não consegue ter uma boa percepção. Ele fica 3 dias sem ver, sem comer. Fica naquele estado ali após encontrar o Senhor. Após ter aquele encontro. Sem beber nada, sem beber água. E a Bíblia diz que então vai um homem chamado Ananias até Paulo. E quando esse homem chega a Paulo, ele chega dizendo assim: irmão Paulo, já chamou para a família, né? Faz parte já, está dentro. Irmão Paulo, ele diz assim: irmão Paulo, o Senhor que te apareceu, o Senhor Jesus, a quem te apareceu no caminho, me enviou a você. Para quê? Para que você torne a ver e para que seja cheio do Espírito Santo. Quando Ananias é enviado até Paulo, amando o Senhor, a gente entende 2 coisas. Primeiro, que a função dele não era apenas fazer com que Paulo tornasse a ver fisicamente. Porque se Paulo tornasse a ver somente até ali, fisicamente, Paulo iria voltar a ver, iria continuar agindo da mesma forma. Mas há algo aqui que é acrescentado, que muda tudo, que transforma tudo. Ananias chega e fala: você vai voltar a ver e mais, vai ser cheio do Espírito Santo. Não era só uma visão física sendo restituída ali. Não era só uma cura física ali. Ananias estava dizendo para Paulo: tem mais. Tem mais, Paulo. Não é só isso que você está achando que é. Sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? Não é só uma cura física. Não é só não é só mais dinheiro na sua conta. Não é só mais um bem material alcançado através do teu esforço. Tem mais, é muito mais o que o Senhor quer te proporcionar. Não é só uma vida estabilizada financeiramente. Não é só uma troca de carro. Não é só o seu casamento sendo feliz. Não é só os seus filhos sendo felizes. É muito mais profundo. É muito mais além. Nós nos contentamos com tão pouco, e o Senhor está dizendo: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. O projeto de Deus em enviar Ananias até Paulo era que ele fosse cheio do Espírito Santo. Havia uma necessidade urgente de que Paulo fosse encharcado, banhado pela presença do Espírito Santo. Era extremamente necessário que Paulo passasse pelo banho do Espírito Santo naquele momento. Era extremamente necessário. Para quê? Para que o Espírito Santo pudesse transformá-lo e auxiliá-lo na sua jornada. Para que mais tarde, com a ajuda desse Espírito Santo, ele pudesse dizer: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume, irmãos, só pode ser sentido, produzido e mantido através do Espírito Santo. O cheiro suave em nossa vida só pode ser produzido através do Espírito Santo. O segredo para você viver uma vida inteiramente feliz é você ser cheio do Espírito Santo. Como é que algumas vezes nós adotamos ou passamos a crer numa ideia de que o Espírito Santo vem em determinados momentos e nos enche. Então, em alguns determinados momentos, nós estamos ali, tão alegres, tão felizes, mas daqui a pouco, parece que tudo aquilo passou.
ocorre algumas manifestações e depois vida que segue, acabou tudo. Quando na verdade uma vida cheia do Espírito Santo, ela não se vive de momentos, mas ela se vive diariamente. E por causa dessa ideia, dessa crença que foi instaurada, que o Espírito Santo vem e mexe com as nossas emoções e sacode nosso corpo físico, e algumas coisas acontecem e depois passa. É que muitas pessoas não têm conseguido se manter estáveis na sua fé. Vivem uma fé oscilante. A qualquer momento estão parando, a qualquer momento estão abandonando a sua caminhada, porque ainda não entenderam que o Espírito Santo não é algo limitado, não é uma força limitada, mas o Espírito Santo é a vida de Deus que flui dentro de cada um de nós, segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia. Ele flui dentro de mim e de você. E se você deixar, ele começa a fluir agora mesmo. O Espírito Santo não para. Ele sopra, ele flui. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44. E verso 3 diz assim: pois derramarei água sobre o sedento, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua descendência, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Primeiro, os sedentos precisam manifestar a sua sede. Não adianta de nada nós desejarmos a presença de Deus, acharmos um vídeo no Instagram que nos tocou profundamente, publicarmos e virarmos para o lado e dormir. A água só vem para quem tem sede. Segundo, a terra seca precisa clamar pela chuva. Precisa ser pedido. Nós precisamos gritar, clamar, gritar, para que essa água seja derramada. Terceiro, a promessa não fica limitada somente a nós. Não tem a ver só comigo. Mas essa promessa ela é tão poderosa que além de mim, ela atinge a minha descendência. Se a água flui sobre mim, ela não para em mim, ela continua fluindo. E os meus filhos são alcançados. Se eu sou cheia do Espírito, os meus filhos também são. Se a nossa família for cheia do Espírito, os nossos filhos também serão. Os nossos netos serão. A nossa descendência será cheia do Espírito Santo. Não podemos ser egoístas e negligenciarmos a pessoa do Espírito. E quarto, e não menos importante, essa promessa é sobre algo transbordante. Deus nos promete algo tão grande, tão poderoso, que Ele fala que Ele vai derramar. Irmão, você sabe o que é derramar? Enche um balde aí, quando vê a água está derramando, né? Isso é derramar. Alcança outros lugares. O nosso Deus não é um Deus que nos dá migalhas. Mas Ele fala, essa promessa é para derramar sobre a sua vida. Não é algo que vai gotejar, que vai pingar, mas é algo tão poderoso, tão estrondoso, que quando a terra seca se levanta para clamar, quando a gente se levanta para pedir por essa chuva, Ele vem de uma forma tão transbordante, tão poderosa, e nós somos sacudidos de uma forma tão tremenda, e aquilo começa a fluir na nossa vida, a nossa casa é alcançada, os vizinhos são alcançados, porque uma vez tocados pelo Espírito Santo, nunca mais seremos os mesmos. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca da unção que despedaça o jugo.
do fogo de Deus queimando os nossos corações, do Espírito Santo que se move e nos move a todo instante. Nós precisamos ser encharcados e banhados inteiramente pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de mais um movimento pentecostal. Nós não precisamos de uma boa organização gospel. Nós não precisamos de mais uma atração, de uma boa performance. Nós não precisamos de mais alguém que tenha uma boa postura. Nós não precisamos de mais alguém que tenha uma voz eloquente. Não precisamos de um guru espiritual. Não precisamos de um coach, muito menos de palavras de autoajuda. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos do Espírito Santo. A nossa casa, a nossa vida só será inteiramente transformada se nós buscarmos o Espírito Santo. Você não precisa de nenhum esforço humano. Precisamos do Espírito Santo. O pastor e escritor Andrew Murray dizia: a maior necessidade da igreja, ela não fica restrita somente a uma liderança, somente os líderes, a igreja. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo. Leonard Ravenhill dizia: não precisamos de novos métodos, precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo, irmãos, tanto para um avivamento quanto para um arrependimento. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Se você olhar para as nações, você vai ver que precisamos do Espírito Santo. Se você olhar para o seu bairro, você vai ver que precisamos do Espírito Santo. Se você olhar para os noticiários, você vai ver que precisamos do Espírito Santo. Se você olhar e ouvir o que está acontecendo no nosso dia a dia, você vai ver que nós não precisamos de mais um método, de mais algo para mexer com o nosso ego ou para mexer com o nosso emocional. Nós precisamos do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mudar o estado decaído do homem. Somente o Espírito Santo pode mudar a nossa sociedade. Somente o Espírito Santo pode transformar os índices. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo. Somente a pessoa do Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Se tivermos o Espírito Santo, seremos sensatos, submissos e obedientes. E o Espírito Santo está aqui. Ele está exatamente agora, nesse mesmo instante aqui, fluindo sobre cada coração, fluindo sobre cada vida, fluindo sobre cada um de nós. Ele está aqui. Ele não é uma força, não é uma sensação, não é um arrepio. Ele é uma pessoa. É o Espírito Santo que nos enche de poder, que nos capacita, que edifica a igreja, que ensina os crentes, que permanece nos crentes, que habita nos crentes. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que sente ciúmes de mim e de você. Em Efésios 1:13 diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse mesmo Espírito, Jesus o chama de Consolador. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser entregue ou antes de se entregar, Ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro. Jesus falando. Eu vou enviar outro
o Consolador, o amigo fiel, o Espírito Santo, um presente de Jesus para nós. E nós temos deixado Ele de lado. Nós temos abandonado aquilo que o Senhor nos entregou. O Consolador. Cristo enviou Ele a nós. Como deixaremos de buscá-lo? Como podemos continuar vivendo como se Ele não estivesse aqui quando Ele está? Como vamos continuar vivendo com os nossos olhos fechados para essa promessa que se cumpriu em Atos 2 e hoje é viva em nosso meio? Como deixaremos essa promessa de lado, fazendo vista grossa, tendo a nossa vida normal, agindo como se Ele não estivesse quando Ele está? Evangelho de Lucas, capítulo número 11, versículo 13 diz: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo a todos quantos o pedirem. Irmãos, a terra seca precisa clamar, a água só é derramada sobre o sedento. A terra seca precisa clamar e nós precisamos pedir, clamar pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós precisamos nos levantar e clamar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Eu quero convidar você que tem sede e fome nessa noite pela presença do Senhor, que está cansado de ouvir as mesmas notícias todos os dias, que está cansado de viver uma vida morna espiritualmente, que está cansado de viver uma vida sem o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração. Eu quero chamar onde estão os sedentos nessa casa, que não vão mais se conformar com a mesma vida medíocre, mas vão se levantar em oração e vão dizer: Senhor, enche a minha vida do Teu Espírito. Enche a minha vida do Teu Espírito. Eu sou o próximo avivalista dessa geração. Eu sou o próximo missionário. Eu serei o próximo pastor. Eu serei o próximo homem, a próxima mulher cheia do Espírito Santo. Eu não vou parar até que o meu bairro seja transformado, até que minha cidade seja transformada, até que o estado do Rio Grande do Sul seja transformado, até que a nação brasileira seja transformado. Eu vou me levantar e vou clamar pela presença do Senhor. Onde estão os sedentos nessa casa que estão inconformados? Onde estão os sedentos nessa noite que estão inconformados? Onde estão aqueles que não vão mais aceitar perder nossos filhos para pedofilia? Onde estão aqueles que vão se levantar para orar contra os abusadores sexuais das nossas crianças? Onde estão aqueles que não vão mais aceitar os jovens se entregando ao mundo das drogas, à promiscuidade, à depravação, à carnalidade? Onde estão aqueles que têm sede pela presença? Onde estão aqueles que vão se levantar e vão dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me disponho para orar, para ser cheio da Tua presença e clamar ao Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha eu vou clamar, até que o Senhor venha eu vou gritar: enche a minha vida, Senhor. Evan Roberts, um jovem, orou e o Senhor derramou o Espírito dele. E Deus promoveu um avivamento tremendo no país de Gales, onde 100.000 almas se dobraram, porque um homem se dispôs em orar. Onde está você? Onde está você nessa noite, que está cansado da mesmice? Onde está você que vai se levantar para clamar? Onde está você? Onde está você? Se tornou. Onde está você? Onde está você? Onde está você sedento? Onde está você jovem? Onde está você mulher? Deus está te chamando. Deus está te chamando nessa noite. Deus está chamando você homem,
você, mulher, Deus conta contigo. Deus conta com você. É você que Ele chamou, é você que Ele escolheu, é você que foi chamado para esses últimos dias. Aleluia. Deus está levantando um exército nessa noite, que vai se posicionar no quarto de oração, vai clamar pelo óleo fresco do Espírito, e vai sair pelas ruas, pelos valados, pelas esquinas, vai entrar nos bares, nos lugares públicos, nos prostíbulos, e onde houver um coração sem Cristo, ali será evangelizado. Onde houver um coração sem Cristo, ali você será a boca de Deus. O Espírito Santo conta contigo. O Espírito Santo está te chamando para um tempo novo. É você mesmo. E o Senhor está confirmando esta palavra. Existe um fogo queimando no teu coração. Há uma chama ardendo aí dentro. E Deus está dizendo: é você, missionário. É você, missionária. É você, evangelista. É você, pastor. É você, jovem. É você, criança. É você que Deus está chamando nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. As escolas públicas vão receber um exército de filhos e filhas cheias do Espírito Santo. O nosso estado será tomado pela presença de Deus. Nós não seremos mais conhecidos como o estado do ocultismo, como o estado de morte aos filhos. Nós seremos conhecidos como o estado do Espírito Santo, como o estado onde vai produzir homens e mulheres cheios da presença de Deus. Oh, continue clamando, sim. O rio está fluindo nessa noite. Há um rio fluindo nesse lugar. Há um rio fluindo nessa casa. Se você tem sede, vem e beba. Beba o quanto quiser, ele está fluindo aqui. Se encharque, se molhe, se banhe nele. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém para aceitar Jesus, corra aqui para frente. O Senhor quer te banhar com o Espírito Santo nessa noite. O Senhor tem presentes, o Senhor tem dons. O Senhor está repartindo dons espirituais aqui. O Senhor está entregando dons de profecia. O Senhor está entregando dons de revelação. O Senhor está capacitando mestres aqui nessa noite. O Senhor está entregando dons à sua igreja. O Senhor está edificando o corpo dele nesse lugar. Tem alguém que tem vício aqui, quer ser liberto nessa noite? Esse é o momento certo. Não tenha vergonha. Corra para ter uma vida nova. Não tenha vergonha. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Se você tem algum vício, venha para cá. Nós queremos olhar para você. Nós queremos clamar e o Senhor vai operar um milagre. Você que está doente e precisa de uma cura, corra para cá. Corra para esse lugar. Corra para esse ambiente. Corra para esse lugar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tem pessoas aqui que vão começar a ter experiências com Deus como nunca antes. O Senhor vai começar a revelar o propósito dele para vidas aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor está levantando intercessores nessa casa. O Senhor está levantando intercessores aqui. O Senhor está dando livramento nessa noite. Era para ter notícia de morte, mas o Senhor está dando livramento. Porque você resolveu adorar, você resolveu buscar a presença do Senhor. O Senhor está livrando. Há pessoas que estão sendo libertas nessa noite do vício de cigarro, do alcoolismo, da pornografia. O Senhor está libertando hoje. O Senhor está fazendo coisa nova nessa casa. Há um mover profético nesse lugar. Tem pessoas aqui que nunca mais serão as mesmas.